Fala galera, salve, salve, saudações rubro-negras. Bora acompanhar agora as últimas informações do Mengão aqui no canal Fla Notícias. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu gostei, vamos rumo a 500 mil inscritos. Então bora lá pro vídeo acompanhar as notícias do Mengão. Memória para o futebol brasileiro, né? Lembrando da Copa de 2018, falou a respeito da possibilidade do confronto. No, yo obviamente que estaba ahí Diego Alves, Felipe Luis, Diego Rivas, ¿sabes? Conozco a varios que estaban ahí o que están ahí y nada, yo sé que tienen muchas ganas de jugar contra nosotros, pero como he dicho, primero hay que jugar las semifinales y no hay partidos fáciles en el fútbol, sobre todo en un mundialito. Cualquier equipo que nos va a enfrentar va a ser muy difícil y ya luego cuando ganamos la semifinal podemos hablar de un posible final, pero obviamente si es contra Flamengo va a ser un partido muy bonito y esperando que podamos ganar. O Courtois foi vice-campeão da Champions ao lado do Felipe Luis, do Diego Ribas, que não está mais no Flamengo, aposentou-se em 2013 e 14, né, aquela final de Lisboa. Depois ele foi para o Chelsea e voltou para a Espanha para jogar no Real Madrid. E chamam ele Mundialito. Na Espanha chamam, é verdade. Muitos deles. Olha lá, aí o Leão deu aquela forçada bonita, ó, comparando os jogos de Flamengo e Real Madrid em 2023. Só que se bem que La Liga também tem muita baba, né, professor? Também não dá pra... Não forçou tanta barra não, Leãozito. Tem nenhum Rezende, mas... 7 jogos do Flamengo, 9 do Real Madrid. O Flamengo até agora com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Derrota na Supercopa, né, pro Palmeiras. O Real Madrid 5-2-2, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Uma delas para o Barça, bom lembrar. Aproveitamento do Flamengo quase 67%, o Real Madrid 63%. Gols marcados 15-14 para o Flamengo. Gols sofridos, o Real Madrid sofreu 3 a mais, 9 contra 6 do Flamengo. Mas aí são cenários... Real Madrid encarou o Barcelona. Né? O Flamengo encarou sério, né? Com a sua. Pô, com todo respeito. Cada um dentro do seu mundo, Flamengo né? encarou o Palmeiras também. Tomou 4. Tomou 4, mas fez 3. Mas ali era sobre o gol sofrido. Não, porque o Flamengo tomou 3 gols. Aí... A comoção, a mobilização dos brasileiros, dos sul-americanos em geral, né? Mas vamos nos restringir aos brasileiros. É tão grande que é capaz da saída do clube para o aeroporto. O Flamengo já está até no Marrocos, mas a saída do Ninho do Urubu para o aeroporto do Galeão ser uma festa. Parar a cidade, mais um Aerofly aí, com muita festa. Dentro do esperado. É o quadro totalmente dentro do esperado, né? Virou uma marca, né? Desde aquela chegada do Diego lá atrás, já se vão... O primeiro Aerofly, né? Sim, nessa proporção. Sim, porque aí é mobilização, é momento de clube. É você olhar e falar, esse meu time agora tá valendo o esforço. Talvez não esteja dando para ir a um Maracanã, ou viajar, fazer aquela caravana de acompanhar fora do Rio... Mas esse time está merecendo, então o que eu tenho para vivenciar isso? Aí começa a criar um selo, uma marca, é cada vez mais gente, é juntar mais gente, é o reforço que chega, é embarque para a final de Libertadores, é embarque para a disputa de Mundial. Então cria-se uma marca. Já, você não precisa nem mobilizar tanto, organizar tanto, porque você sabe que vai acontecer isso aí, você sabe que vai ter. Outra marca, né? E da outra vez também, da outra vez o cara botou a mão. Da ida para Lima, né? Para a primeira Libertadores. Sim. No caso, a segunda da história do Flamengo, mas a primeira dessa sequência. Os caras entrando por cima. É uma marca desse Flamengo. E o torcedor do Flamengo tem todo o direito, né? Porque... Estado de graça. O que está sendo vivido nos últimos anos... Quem é que vai regular a festa deles, professor? Não, a festa não se regula, né? Fala sério, só você mala, é um grande festeiro. Só reclama da festa quem tá fora. Eu gosto de festa, eu devo admitir que gosto de festa. Você gosta de uma festinha, né? O problema é que eu gosto muito, Plihal. Gostar todo mundo gosta, o problema é gostar muito. Vira um evento até dos novos tempos do futebol, né? Tem essa coisa de estar partindo para uma conquista longe de casa, tem essa coisa do futebol ter afastado um pouco esse tipo de torcedor do seu dia a dia. É uma festa que o Flamengo fez, mas que o Palmeiras também fez nas saídas para o exterior. O Corinthians fez uma festa muito bonita como essa em 2012, a ponto de jogador fazer selfie de torcida, né? Aí também os jogadores fazem selfie da torcida, porque realmente é uma coisa comovente. Eu acho muito legal esse tipo de evento. E mais uma vez, sem ser sommelier de sentimento, por que você acha, Breza, que o brasileiro gosta tanto do Campeonato Mundial? Por poder dizer, até a chance de, ao ganhar, poder dizer sou campeão mundial, ou pela chance também, a oportunidade de medir forças com os grandes?
É a única chance hoje em dia, né? Sim, é a única chance. Antes era um cenário muito diferente, porque os europeus davam outro peso também para esse tipo de confronto. A gente precisa lembrar que antes era jogo de ida e volta. Então, quando os europeus se dignavam a vir, né? Tem anos também que eles não se importavam, mas era lá e cá. O Santos recebeu Benfica e Milan, né? Durante um tempo esteve interrompida essa relação, né? Foi retomada. Tinha ano que mandava o vice-campeão europeu. O Atlético de Madrid, todo mundo fala do Corinthians campeão mundial sem jogar Libertadores, mas tem um caso da Europa. O Atlético de Madrid é campeão da Intercontinental sem jamais ter sido campeão da Europa. Doutor Celso Zelt botou na peça de defesa lá. Vocês ficam aplicando com o Coringão aí, ó. Milan em 93, se tivesse vencido o São Paulo, seria campeão mundial. Sim, porque o campeão era o Olympique. Só que o Tapia aprontou. Tem muito de uma sensação, de uma síndrome, que não me entendam mal. Não vou chamar de vira-lata, mas uma síndrome que você sabe que o poder está lá. Lógico. O poder financeiro está lá. Os grandes craques estão lá. Então, qual é o caminho mais curto para você beliscar e tentar se colocar nesse patamar, nem que seja para gozar com seus rivais? Você ganhar um Mundial. É você ganhar um Mundial. Antes era mais fácil para o clube brasileiro ganhar, porque as condições eram mais próximas. E isso significa dizer... era menor. Não, que os melhores do Brasil e do continente sul-americano atuavam. O Flamengo aqui já desembarcando no Marrocos. O Vasco... Claro. Não, por dois lados, né, Brelê? Primeiro, você conseguia manter os seus grandes jogadores aqui com menos dificuldade. Não éramos tão exportadores. Não, muito menos. Você tinha grandes jogadores. Não éramos tão vulneráveis nessas negociações. Da seleção brasileira com 27, 28 anos, que é a idade ideal, onde normalmente o jogador está no ponto, atuando aqui no Brasil. E lá você tinha um limite de estrangeiros nos clubes. E, Raul, você pega o bimundial do São Paulo em 92, 93 e o tetra do Brasil na Copa de 94, você tem ali gente de um protagonismo de Raí, de Cafu, que entra em final, você tem um Miller no grupo, Leonardo, Ronaldo surgindo. Essa molecada Cafu. Não. Essa rapaziada jogava aqui. O Mário repatriado logo depois. O São Paulo era um rascunho de seleção brasileira. O São Paulo tinha isso, você tinha os próprios goleiros. Então, assim, você tinha uma realidade muito diferente. Você não consegue ver protagonista, titular de seleção brasileira hoje atuando no futebol brasileiro. Você não tem mais isso. Quem chega mais próximo disso é o Flamengo, né? E mesmo assim, você senta aqui para debater em época de convocação se o Everton Ribeiro tem condição para jogar, tem nível, intensidade e rotação. O Pedro é atacante de Europa de seleção, né? Você fica nesse debate. Antigamente não. Antigamente os caras eram titulares e protagonistas. Os jogadores de lá que o Flamengo trouxe, hoje não jogariam na Europa. É o caso de Felipe Luiz, é o caso do Vidal, muito menos. Já passaram pela Europa. Exato. Então, o momento de Europa já foi percorrido. Esse é o contexto. E a gente muitas vezes tenta fazer comparações. Qual o time brasileiro teve o confronto mais difícil? Qual jogou melhor? Qual foi o título mais complicado? O título mais difícil será sempre o último. E o último foi o do Corinthians, tanto é que desde então, já são mais de 10 anos, um clube brasileiro não consegue vencer um europeu. Então, e quando chega o europeu, tem clube que cai antes. Então, é um abismo que existe hoje, uma realidade financeira, uma realidade esportiva que faz com que esse duelo seja uma façanha. Por mais que o Flamengo competiu contra o Liverpool, de fato, mas ainda assim não foi uma competição a ponto de conseguir o resultado. E se o Flamengo... Mas aí eu acho que foi um detalhe em relação, por exemplo, na comparação com os últimos brasileiros campeões mundiais. Corinthians em 2012 e antes o Internacional 2006 e o São Paulo 2005. Acho até que o equilíbrio conseguido pelo Flamengo contra o Liverpool foi maior do que o de Corinthians, São Paulo, Internacional e São Paulo, campeões contra os europeus. Assim você teve jogos de uma bola. Teve jogos de uma bola. A atuação do Rogério contra o Liverpool. Rogério e Cássio. O Cássio pegou pra caramba em 2012 também. O Flamengo jogou. O torcedor do Flamengo lamenta a bola do Lincoln que não entrou, o volume, a intensidade. Quem quer debochar fica brincando com o negócio de igual para igual. O Flamengo jogou. Sim. Você não jogava um sul-americano, um brasileiro contra um europeu há muito tempo. Mas o de igual para igual é relativo. E eu discordo de quem usa isso para menosprezar o que o Flamengo muitas fez. Vezes por isso. Claro. Mas
E não chegou a ser igual para igual. Porque se os dois times... mas foi muito perto. Mas se os dois times... Teve um momento ali que eu pensei que fosse da Flamengo. Comparando com Corinthians, São Paulo e Inter, que foram campeões. E antes você tinha os que perderam o título, jogando de igual para igual. Vasco contra o Real Madrid, o Palmeiras contra o Manchester United. O Palmeiras jogou mais que o Mas hoje, se os dois times jogam o máximo que podem, o europeu vai vencer. Mas eu lembro que Acho que as conversas antes de Flamengo e Liverpool, apesar do Flamengo ter voado em 2019, eram de menos otimismo do que eu percebo hoje do Flamengo em relação ao Real Madrid. Eu não vejo nem o torcedor rubro-negro, depois do que aconteceu na última semana, otimista, Plihal. Eu vejo ele cauteloso, apostando numa mobilização. Mas não ficou cauteloso que perdeu o Palmeiras? Mas era a régua que tinha. Era a única comparação, a gente brincava, o que tem pro Vasco é o Rezende, o que tem pro Flamengo é o Palmeiras, é a única. E aí quando você olha, é mais que derrota, eu acho, é que você olha, a derrota pela derrota é a fragilidade, é você olhar e falar, tem fragilidade ali, tem fragilidade de um meio de campo que não é mais igual para sustentar, e você vai ter que sustentar contra o Real Madrid, aí você pega aquela murrinha ali, aquela tiriça do meio de semana, é claro que não dá para cobrar uma mesma mobilização, não é brilhante contra um Boa Vista, e decola. A festa que a gente viu tem muito mais de uma questão cultural de você apoiar do que exatamente você virar e falar, estamos levando o time no colo porque é o melhor momento da história. Acho que ainda não é. É um início de ciclo. O Flamengo topou esse risco. É o início de ciclo do Vitor. É um início de trabalho que não vai chegar maduro. Eu não sei se eu vejo exatamente essa mesma empolgação. Independentemente do momento do Flamengo, que pode não ser o melhor aí dos últimos tempos, dos últimos meses, hoje, o torcedor do Flamengo não tem a confiança que num jogo grande, num jogo parrudo, o time, no mínimo, feio não vai fazer? Não, feio eu acredito que não. Não, porque chegou um momento que se você não tomasse uma cacetada lá, um momento recente, já estava de bom tamanho. O Grêmio perde só de 1-0, mas quem viu aquele jogo com o Real Madrid sabe que foi pouco. É que tem uma questão, um momento também, que é o limite, aí entra a diferença de elencos, né? Eu acho que Palmeiras e Chelsea, por exemplo, foi isso. O Palmeiras leva a uma prorrogação, mas daquela maneira, assim, muito no limite. Realmente, feio não vai fazer, mas o abismo ainda é grande. Não, mas pensando na final, é claro que o vexame pode vir antes, mas as chances são maiores do Flamengo surpreender e vencer do que sair humilhado, o Real Madrid. Então, de fato... O Flamengo hoje tem qualidade para arrancar alguma coisa inesperada. Dá para fazer. Eu acho que esse é o ponto. Mas, todavia, se o Flamengo vencer o Mundial, será uma façanha. O Pedrinho não está aqui todo dia? O Pedrinho não nos dá o prazer de estar aqui todo dia? Eu quero saber o teu percentual para a final. Antes de qualquer coisa, para mim, o maior desafio do Flamengo no Mundial na final. Não é a final. É a semi. É onde ele tem a perder. A gente já vai saber, né? Os adversários de Real Madrid e Flamengo. É onde ele tem a perder. O jogo de maior pressão do Flamengo no Marrocos é a semi. Não é uma eventual final. Ou Al Hilal? Qual que seria a dificuldade maior para você? A Nath não tem a menor dúvida que é o Al Hilal. Eu não sei. Você pega um Casablanca e dá Casablanca em casa? Eu também não sei. Aquele ambiente ali. Os caras são loucos. A torcida dos caras é louca. O Fator que derrubou o Galo, né? Eu não vejo, eu não tenho essa distância da Nath, que o Al Hilal é muito mais poder. Tecnicamente, eu acho que a gente conhece. Tecnicamente é mais time. Só que o mais time é relativo. É um torneio de uma semana. É um torneio jogado no ambiente do Idá Casablanca. É um torneio que você não consegue fazer previsão. Você hoje não tem um Flamengo encaixado para virar e falar, olha, se pegar o Idá Casablanca, independente de torcida atropela, não é o caso. Eu acho que ninguém mais atropela com facilidade de semifinal de Mundial, pela carga, inclusive, de tensão. Eu acho que é o grande jogo do Flamengo no Marrocos, porque quando você perde para o Palmeiras, você tem uma questão de questionamento de início do trabalho de Vitor Pereira. Você voltar... uma lapada nas costas na semifinal de Mundial, exato. Então, toda a pressão tá ali. Passou dali, você vai pro sábado, pro dia 11... É só não passar vergonha. A cavaleiro. É só não passar vergonha. É um cenário que nunca aconteceu. Mas imagina também o Flamengo passando a semifinal, uma zebraça, o Al Ahly ganha do Real Madrid. E aí você perde a final pro azarão. Não. Aí você leva pra final o peso que você tem na semifinal. Dificilmente vai acontecer. Se você fizer a fezinha agora, você compra apartamento com esse retorno. E aí convenhamos. Acho que nem o rubro-negro, no fundo, quer isso.
Não sei. Não, ele quer o Mundial. De jeito nenhum. Mas o Mundial tem que ser contra o Real Madrid. Aí esvazia, diminui. Esvazia, mas a taça que volta aqui no desembarque é o Rogério, Mundial. sabe que conta que em 2005 o time ali, a delegação, foi assistir a outra semifinal. Saprissa da Costa Rica, time ruim pra caramba, contra o Liverpool. Foi 3-0 pro Liverpool treinando. Aí todo mundo queria o Liverpool. Não, no 0-0 tinha jogador ali torcendo pro Saprissa. Aí o Rogério falou, vocês estão de brincadeira. Não, Podíamos brincadeira até não. aqui. Pra ser campeão mundial contra o tem. Saprissa? Hã? Não, mas Tá diminui. ruim? Acho que diminui. Tá ruim? Mas diminui. Não é a mesma Mas coisa. campeão mundial. Aí, é campeão mundial contra o Real Madrid. Bate na porta aí da rapaziada que não tem Mundial, pergunta se não queria um títulozinho contra o Saprissa. Mas o pessoal do Flamengo já gritou. Real Madrid pode esperar. Todo mundo quer o Real Madrid. Pode esperar. Marcos Braz, inclusive, que Sua puxou hora o vai corpo. chegar. Pai do couro, esse couro tem pai. Se fosse contra um time brasileiro, se o Real Isso aí dá um Madrid... azar, rapaz. Hã? Isso aí dá um azar. Fazer coro pra time da Europa que a sua hora vai chegar. Rapaz, isso aí... São os tais senões, né? O Mundial do Brasil tem sempre essa história do senão. Lá, o Mundial de 2000 do Corinthians, que contestam. Aí também contestam, que fala, mas foi contra time brasileiro. Não foi menos, porque assim como se o Contra Vasco o ganhasse time do brasileiro Corinthians... da época. Foi. Segunda vez que o professor dá uma defendida nesse Mundial de 2000 aí. Não, mas é uma coincidência. Segunda vez nos últimos É que a 20 pauta é minutos. Mundial de hein? Clube. Tem o oficial, tem o legal e o legítimo. Segunda né? vez em 20 minutos, Você hein? pode contestar a legitimidade. A legalidade, você não pode contestar. Você pode contestar só a Afinal de contas, o Atlético de Madrid foi campeão europeu, foi campeão mundial sem ser campeão europeu. Exatamente. Hã? Já tinha, E o Milan tinha uma seria. jurisprudência. Não, mas Pedro. eu gosto dessa jurisprudência. coerência da legalidade, Sim. porque o professor deve defender também a legalidade ou o pleito de legalidade do Mundial do Palmeiras. Mas ali o que o Palmeiras pede é a legitimidade. Aí Ele o não é legal. aí o- Ali ele não é legal. Porque a FIFA não deu o tal do carimbo dela. Deu, tirou. Não vamos desagradar o palmeirense, porque daqui a pouquinho tem Palmeiras.